Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. A gente já aprendeu tenho vontade, como a gente fala, eu tenho vontade, eu tinha vontade, é nessa maneira, usando a palavra mente. Hoje vamos aprender outra coisa diferente, que seria porque eu quis, porque eu quero, né? Eu faço o que eu quero, que veio na minha mente. Então vamos aprender duas palavras com isso. Então vamos conjugar duas palavras com o possessivo adjetivo, tá bom? Já vamos começar. Temos duas palavras, mas vamos começar com a primeira, a palavra kif. Olha, aqui quando a gente fala kif, letra kaf, letra ya, letra fa. Letra K, assim, a gente escreve ela na árabe separada assim, letra ya, letra fa, certo? Assim, letra K em português seria K, né? Letra ya aqui eu vou deixar ela como fosse letra E em português. Eu não vou deixar ela como fosse letra I, E para mostrar longura. Não, eu vou usar ela como E. Então, que, porque tem que ser curta aqui. Kef, letra F. No final, letra F. Kef. Que por ficar kif, né? Kef são a mesma escrita em árabe. Kif e kef são a mesma coisa, mas kif significa como, kef significa mente, o que vem na mente, que a pessoa tem diversão, uma coisa assim. Ela tem vários significados, muitos sentidos, mas vamos entender no sentido que veio na mente, né? E a gente vai estudar nessa maneira, com exemplos. Depois a gente conjuga outra palavra que fica mais fácil. Já tem os exemplos prontos, a gente só troca a palavra, nada mais, nada menos. Então, vamos conjugar essa palavra com adjetivos possessivos, ou possessivos adjetivos, né? Aí a gente já aprendeu adjetivos possessivos, quando a gente coloca i, tipo meu, minha, meus, minhas, na, nosso, nossas, nossa, nossos, nossa, ac, para você masculino, teu, tua, teus, tuas, para masculino, né? E teu, tua, assim, para feminino, né? Com, vosso, vossa, vossas, vossos, o, dele, a ou ha, pode usar qualquer delas, dela, on ou hon, aqui dela, aqui delas, né? On ou hon seria delas ou deles, tá bom? A gente já estudou isso, adjetivos possíveis a uma aula. Eu prefiro muito que vocês voltem para assistir, porque eu explico muito mais com exemplos, fica mais fácil para vocês lembrar. Agora, quando a gente vai falar kefi, tipo minha mente, tá bom? Kefna, tipo nossa mente, ou tipo nossa diversão, às vezes seria nesse sentido, né? Kefak, tipo sua mente, mas no sentido porque o que você quer, né? No sentido na sua mente, que veio na sua mente, mas no sentido que você quer, o que você decide, o que você quer, né? E para feminino também, então mesma coisa de kefak, mas vai ser kefik para feminino, né? Kefkon para plural, né? Agora kefu seria mente dele, porque ele quer, nesse sentido que a gente vai estudar hoje, né? Kefa ou kefha, mas eu prefiro kefa, fica mais fácil para pronunciar, né? Kefon ou kefon, eu prefiro kefon, que fica mais fácil para pronunciar. Então, vamos aprender agora como a gente vai conjugar essa que a gente conjugou com adjetivos possíveis. Kef, kefa, kefna. Como a gente vai usar? Vamos usar usando a palavra ala. Preposição ala ou a. Podemos usar o ala, ou a forma curta, né? Ou podemos falar bi. Tem pessoas que falam bi. Pode. O que significa isso? Ala kefi, por exemplo, significa que eu quero. Tipo, o que eu mando. É o que eu quero, o que eu mando de fazer, né? Ou posso falar a kefi ou bi kefi. Eu posso fazer assim. Tem uma música que eu vou colocar o link dela embaixo também para vocês assistirem depois. Ela é uma música muito legal. Ela fala assim: ala kefak, ala kefak. Tizal, turda, ala kefak. Eu vou escrever a frase inteira explicando para vocês o que significa. Ala kefak, então ela está falando com você, feminino, né? Kefak,
Desculpa, eu coloquei I, vou colocar E. Fica كيفك. على كيفك. Então, كيفك, você masculino, né? كيفك. على كيفك, de novo. Aí ela fala assim, تزعل. تزعل. ترضى. Eu vou colocar duas letras D. Aí depois ela fala على كيفك. O que ela quer dizer com isso? Ela está falando para ele assim, على كيفك, a sua vontade ou o que queria para ele. Está falando para ele, على كيفك, o que queria. على كيفك, que queria. Duas vezes, porque em árabe tem costume de ênfase, repetindo a mesma palavra, porque temos dois ênfases. A gente já fez uma aula sobre ênfase em árabe, pode assistir para vocês aprender como a gente faz o ênfase. Então ele está fazendo o ênfase aqui, está falando على كيفك, tipo, na sua vontade, o que você queria, o que queria, né? Assim, تزعل, o que significa تزعل? Conjugação de você, então fica triste, né? ترضى, tipo, você não fica, tipo, fica não triste, mas, tipo, não fica triste mais. Então você perdoa ou você volta a falar comigo, uma coisa assim. Então seria assim, تزعل de palavra زعلان, né? Triste, a mesma coisa. Então, تزعل, ترضى, على كيفك. Se você fica triste, você não fica triste, على كيفك, tipo, que venha na sua mente o que queria, né? Agora, outra palavra, imagina que a gente está no restaurante, né? Imagina que a gente está no restaurante e a gente vai pedir uma comida, assim. Eu falo, o que vocês querem pedir? Aí vocês falam assim, على كيفك, né? O que queria, né? No sentido, você pode escolher, على كيفك. Essa usada mais como fosse expressão de que uma conjugação certa. Então, sempre o significado dela vai, tipo, ele não é fixo, ele fica um pouquinho mais para lá, mais para cá, mas o sentido mesmo, que veio na sua mente, o que queria, no sentido, você pode escolher para a gente que comer, né? Ou podemos falar bem claro assim, بدي آكل. Sempre segundo verbo eu uso ele como progressivo, sem o auxiliar am. Então, بدي آكل على كيفك. Eu quero comer da sua vontade, ou sua escolha. Vai ser na sua escolha, tá? Podemos considerar muito, tipo, na sua escolha. Até se a gente volta, olha que legal, às vezes eu percebo as coisas, né? Então fica, por exemplo, على كيفك, tipo, a sua escolha, على كيفك, a sua escolha, تزعل ترضى, على كيفك, tipo, a sua escolha. Se você fica triste, não fica triste, é a sua escolha. Eu acho que faz mais sentido se a gente traduz dessa maneira, né? Mas o significado mesmo significa que venha na tua mente o que queria, né? Nesse sentido mais, né? Outra coisa, por exemplo, aí você fala para mim, Bassam, você tem que me pagar R$500. Eu falo, a كيفك شغلة? É uma pergunta, expressão muito usada. A gente fala, على كيفك, ou على كيفك para feminino, ou على كيفكم, né? شغلة, a coisa, tipo, a coisa tá tipo, a sua escolha, a coisa que veio, que queria. Não é assim. شو عكيفك, a gente fala assim, عكيفك شغلة, ou podemos falar شو عكيفك, o que queria, né? شو. Eu vou escrever com esse, né? Para quem fala espanhol, fica mais fácil. شو على كيفك. O quê? Que queria? Tipo, a sua escolha é sua? Você tá se achando demais? Você tipo, tem certeza? Tipo, como a gente fala em português, eu esqueci a maneira que a gente fala assim. Eu esqueci, mas depois se eu lembro, eu volto falando para vocês. Então, mesma coisa, como eu falei para vocês, aqui a ala, podemos escrever ela como a, tá? Podemos falar, aqui é uma música, então não vou mudar as frases, aqui ala kefak, podemos falar a kefak, né? Ou bi kefak, né? Aqui بدي آكل على كيفك, بدي آكل على كيفك ou بدي آكل bi kefak, são a mesma coisa, mas mais usada como fosse ala. على كيفك الشغلة, tipo, بكيفك الشغلة,
عكيفك الشغلة شو عكيفك شو بكيفك são a mesma coisa 100%. Agora eu vou trocar a palavra, né? Porque a gente tem outra palavra e a gente vai falar sobre exemplos como a gente vai usar com os mesmos exemplos, não vamos mudar muito. Vou explicar para vocês a diferença porque tem uma pequena diferença. Agora temos a palavra masaj. Eu já escrevi para todos também. A gente vai conjugar ela com a mesma coisa. Masaj significa, letramente significa humor, né? H-U-M-O-R. Humor, né? A gente fala assim. Humor, eu acho assim. Tá bom? Agora, o que acontece? Essa palavra veio de... quando a gente vai conjugar ela com possível adjetivo, vai significar tipo meu humor, nosso humor, mas vai ser o mesmo sentido de ala kefak. A gente usa também ala masaji. Por exemplo, a gente fala assim, masaji, tipo meu humor, masajna, nosso humor, masajak, teu humor para masculino, masajik, teu humor para feminino, masaj com tipo vosso humor para plural. Masajo para masculino, masaja para feminino, dela, dele, dela, masajam deles ou delas. Agora, mas quando a gente vai usar essa, também a gente vai usar ala, bi ou a. Também mesmo as abreviações. Então fala assim, aqui uma música, então nós vamos trocar, por exemplo, ala masaja, tá? Mas aqui o que acontece? Vai ficar muito melhor a gente falar ala kefak aqui. Por quê? Masaj seria o humor, né? Mas quando a gente fala masaj, que é a mesma coisa de masaj, meu humor, tem uma palavra também, mesma escrita, totalmente mesma palavra, masaj, mas não como fosse meu humor, significa temperamental. Então uma pessoa tipo muda o que queria, muda a opinião muito rápido, as coisas, sabe? O nome dele é masaj. E não é uma coisa muito legal em árabe. Então fica muito mais que você fala ala kefak. Mas se você fala ala masaj, tudo bem, né? Agora aqui ala kefak shagli, ala masajak shagli, mesma coisa. Bi masajak shagli, mesma coisa. A masajak shagli, mesma coisa. Shu a masajak, shu bi masajak, são a mesma coisa 100%, tá bom? Eu espero que vocês gostaram dessa aula. Eu tentei fazer ela mais curta, porque tem alguns inscritos que estão falando que precisa ser mais curta um pouquinho. Então, e também que a gente começou a fazer o live vai ficar mais de 1 hora, se Deus quiser, toda quarta-feira. Então, às 9 horas da noite, no horário de São Paulo. Então, vamos ter uma aula longa, quarta-feira, e vamos ter a aula dos verbos na sexta-feira. Não posso fazer ela mais curta. Eu tento o máximo possível, mas vai ser um pouquinho longa, porque tem que explicar todos os tempos verbais num vídeo só. Então, um vídeo tem que ser um pouquinho longo. A aula da segunda-feira eu vou tentar ao máximo fazer ela mais curta um pouquinho, tá bom? Até no vídeo que vem.